E eu fiz um folheto, que na verdade eu fiz um PowerPoint, mas nós não conseguimos como pastor encontrar. Tem muita coisa que eu consegui encontrar, mas o folheto está aqui, depois você quer ver. Diz: estive preso e não me visitaste, né? E isto está em Mateus 25:43, são palavras de Jesus. E em Hebreus 13:3 diz: lembrai-vos dos preços. Então, quando a palavra é ide, pregar o evangelho, também inclui os presos, os detentos, as cadeias, os hospitais, né? Neste caso seria duas cadeias, tanto de homens como de mulheres. E justamente eu quero compartilhar com vocês o código 25:5, o poder do testemunho. Quando uma vida transformada pode transformar outras, né? E tem 3 passagens bíblicas que logo vamos ler. Eu vou citar a passagem, mas eu queria com vocês ver aqui, deixa eu ver. Vamos ler pelo menos Marcos 5, verso 19 e 20. Onde Jesus disse para o ex-endemoniado, disse assim: Jesus, porém, porque no verso 18 disse que este homem rogava ao Senhor que o deixasse ir com ele. Só que Jesus disse não, porém, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como tem misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. E em João capítulo 4, fala da mulher samaritana, quando Jesus teve um diálogo com ela, e ela então entendeu que Jesus era o Messias, o Cristo. Tá? Então, a partir do verso 39, diz: e muitos dos samaritanos, falei capítulo 4 de João, verso 39 para frente um pouquinho, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Tá? E em Atos capítulo 26, quando o ex-Saulo de Tarso, agora o apóstolo Paulo, estava dando testemunho ante o rei Agripa e ante alguns governadores. Então, no verso 24, disse: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. 25, mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Verso 27 e 28, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem, sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provero a Deus que eu, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
Então, eu quero falar um pouco do poder do testemunho. E esse código 25.5 tem a ver com o dia e o mês em que eu fui salvo. Eu fui salvo no dia 25 de maio de 1970. Daí que eu coloquei o código 25.5 e o poder do testemunho. Quando uma vida transformada pode transformar outras. Pela graça de Deus, esto está em espanhol porque eu preparei para o México, mas qualquer coisa vou traduzir, viu, irmãos? Bom, o Projeto Alegria é uma boa alternativa para vencer as drogas. Essa é uma estratégia que o Senhor me deu para poder entrar e para dar testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida, para poder entrar em lugares seculares, porque como pastor, missionário e evangelista eu não consigo entrar. Inclusive hoje de manhã na primeira IPI estavam os irmãos Gedeões e eles disseram que agora eles não podem parar na porta de uma escola, que antes entravam na escola, depois já colocaram para fora, e agora eles também não podem ficar na porta da escola entregando o Novo Testamento, porque a diretora chama a polícia e eles são mandados embora. Assim está a coisa, né? Então Deus me deu uma estratégia muitos anos atrás. Eu entro na escola, faculdade, empresa, muito lugar secular, mas como conferencista em prevenção às drogas, né? E ninguém me pede eu contar a minha história lá dentro e como foi que eu fui transformado, né? Então nas igrejas eu uso o Projeto Alegria, uma boa alternativa para evangelizar o mundo, né? Porque são formas, estratégias que o Senhor me deu para fazer missões urbanas, ou seja, fazer missões dentro da cidade, né? Eu entendo que alguns irmãos vão para a África, outros, sei lá, vão para a Amazônia, a trabalhar com indígenas, cada um tem um chamado, né? Por exemplo, eu não posso ir fazer meu trabalho em países muçulmanos, por exemplo, porque eles não deixam falar, não pode falar, né? É proibido. Nós fomos com Marilena, passamos por 3 países, 4 países africanos, mas 3 deles eram muçulmanos, mas não eram radicais, que podia falar de Jesus. Então, me olhavam com ódio, mas porque pensavam que eu era americano. Só que de uma forma bem simpática, como o sobrenome é Alegria, falavam assim: Chile, viva Chile, que é o grito de guerra da seleção chilena. Chileno, tá espanhol. Nada a ver, então já veio que não é americano, né? Porque eles têm bronca com os americanos, porque os americanos protegem e ajudam muito Israel. Então, você sabe a história, o que acontece, né? Então, às noites eu faço campanha de evangelismo nas igrejas e durante o dia. Então, usamos outro projeto que é para alcançar nos lugares seculares aos perdidos. Então, o evangelismo é estratégico. Você pode ver escolas, universidades, empresas, rádio, TV. Já tive mais de 40 programas de televisão, porque todo mundo quer saber como me recuperei. Anos atrás estava falando em Jales, e a TV fez uma semana falando sobre drogas aqui em toda a região. E para encerrar, na sexta-feira, me ligaram se eu podia ir ao vivo, horário nobre, horário das notícias. Eu estava em Jales, o pastor pegou um carro e contratou um irmão e me trouxeram e vim aqui na TV e poder testemunhar ou testificar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Eu deixei o recado, né? Tinha um padre também convidado, mas ele falou nunca de Jesus, nunca falou de Jesus. Ele falou de outras coisas, mas não falou de Jesus. E eu, graças a Deus, consegui falar que foi o Senhor Jesus Cristo que me transformou a vida. Então, programa de rádio, TV, cadeia, casa de recuperação de dependentes químicos. Inclusive, eu prego em casamentos, formaturas e velórios, né? Não caso a ninguém, porque há 3 vezes que me pediram para casar alguém, a pessoa não pode se casar. Óbvio, não vou contar agora, porque não dá tempo, mas eu entendi com isso que o Senhor não me mandou casar ninguém. Eu posso pregar no dia, mas casar não. E quando a pessoa pede: pastor, o senhor pode casar? Pode não casar? Quer casar mesmo? Eu pergunto, né? Porque senão não vai dar certo. Não? Então 3 é suficiente, não? Então eu posso pregar, mas não posso casar. Então, essas são como para ilustrar um pouco a informação, né? Então, aí
agora, esse Querétaro é uma região do México, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, uma cidade grande. Então a campanha chama Operação Penetra Pente Fino. A campanha chama Operação Pente Fino, penteando a cidade com o Evangelho, justamente com vale, escola, faculdade, empresa, tudo isso, que são lugares seculares. Ninguém espera que chegue ali um evangelista, que chegue ali um pregador, né? Eu tenho pinta de pregador, mas eles creem, me vem de terno e gravata, minha parte executiva, não, é um senhor que fala sobre prevenção às drogas. Ele disse, não, bem-vindo. Então é uma estratégia que o Senhor me deu. Inclusive tem muitos problemas no México com o tema de drogas. Então geralmente eu me apresento na prefeitura e a secretária me pergunta de que trata o tema, porque eu peço uma entrevista com o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade. E então eu falo assim, prevenção à droga, me passa quase imediatamente, porque tanto problema com drogas, que o prefeito me ouve e diz, olha, a senhora Alegria, é o seguinte, nós temos nossa religião e tal, mas aquilo que o senhor traz funciona, nós queremos. Olha só. E aí, o que precisa? O senhor abre a escola, a faculdade, a empresa, está tudo feito. E aí, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Geralmente, quando a cidade tem 1, 2, 3 jornais, os jornais colocam uma foto minha e meia página com meu testemunho. Por isso eu chamo a Operação Pente Fino, porque a gente realmente penteia a cidade, né? Barre a cidade com o Evangelho. Então, Deus me deu essa estratégia e a gente vai trabalhando com ela, né? Olha só, são muitos jovens nas escolas. Aqui, por exemplo, eu fui em Cuiabá, eram 12 mil alunos em Cuiabá, das escolas militares. E o coronel, que era crente, ele me disse, eu quero que o senhor no final ore, e ora todo orando comigo. Em final de cada palestra, me autorizou, em nome de Jesus, orando, né? Então, olha que bênção, né? Em muitos lugares, eu fui no México, né? Crianças de todas as idades, olha aqui, né? É um trabalho que alcança muitas vidas, né? Então, quando você sabe, eu missionário, está no México, está não sei onde, eu não ando passeando, estou fazendo o meu trabalho, tá? Para que vocês orem, né? O Senhor abençoe o servo de Deus Cancún. Nunca fui a Cancún, irmão. 28 anos, nunca fui, pastor. Quem sabe algum dia, né? Então, olha a quantidade de moçada que eu ouvo, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele me transformou a mim, né? E pode transformar a sua vida também. A irmã Liliana, que tem sido uma bênção, sempre eu falando e ela orando e intercedendo por mim. Então, Deus tem me usado pela sua graça, né? Em muitas vidas, irmãos. Então, testemunho totalmente bíblico. Podemos ver, como já li, a mulher samaritana, o gadareno e o apóstolo Paulo. Então, quando a gente fala do poder do testemunho, porque eu entendo e compreendo, cada um tem a sua história. Por exemplo, Mariliana e eu somos dois extremos. Porque ela não usava droga, não bebia álcool, não dizia palavrão, não conhecia Jesus, mas ela procurava ser retinha, procurava se conduzir da melhor forma, só precisava de salvação. E eu estava no outro extremo. Droga, você já sabe a história, está cansado de ouvir outra vez. Então, dois extremos, mas os dois precisamos do Senhor, né? Então, Marilena tem o seu testemunho e eu tenho o meu. E você deve ter o seu também, né? De alguma forma o Senhor preparou para que você fosse salvo, ouvisse do Senhor, né? Quem nasceu no Evangelho tem uma bênção que muitas vezes não é valorizada, né? Eu desejaria ter nascido em um lar cristão. Provavelmente eu não teria passado tudo aquilo que eu passei, mas não fui abençoado dessa forma. E Deus permitiu que eu passasse tudo aquilo que eu passei. Tinha planos, tinha propósito. Eu não sabia, né? Mas Deus, em sua eternidade, Deus soberano, Ele sabia que tudo aquilo que eu passei, muito livramento, tiroteios, em brigas, não imagina, pulando de teto em teto, pelos morros. Eu nunca quebrei um osso. Eu falava, não, tenho sorte. Tiro para todo quanto é lado, nunca me deu nenhum tiro no corpo, não, nunca me pegou. Eu não tenho sorte, sou rápido, nada. Quando eu conheci Jesus numa igreja que tinha culto todos os dias.
eu deixava uma poça todos os dias, uma poça de lágrimas, de gratidão, porque o Senhor me lembrava, te livrei aqui, te livrei lá. Minha avó assim, que ele orava e Deus mandava seu sangue e me livrava, uma e outra vez, né? Então, bom, o projeto CEP, que vocês sabem, a ideia da compra da van ainda tem pé, e acredito que, se Deus permitir, o próximo ano essa van vai estar com a gente. Comecei com uma vanzinha, né, que é a doblozinha, que tem 7 lugares, mas se Deus quiser vamos chegar na grandona, com a bênção de Deus. Então, Lucas 10:2 diz: roguem ou supliquem ao Senhor que envie obreiros, porque, meus queridos, a coisa mais curiosa que eu acho, que de repente eu chego numa cidade e eu faço esse tipo de trabalho de alcançar milhares de pessoas fora das igrejas, porque meu trabalho é para o reino de Deus, eu não sou proselitista. Eu não vou evangelizar, por exemplo, se pudesse nesta faculdade e falar ao pessoal: vai naquela igreja que está na frente, tá? Na Bíblia, tá? Não vai nenhuma outra, vai lá. Isso é proselitismo. Eu tenho que trabalhar para o reino de Deus, que nós estamos inseridos nele, né? A igreja bíblica é uma denominação, como a primeira IBI é uma denominação, e assim tem várias denominações, mas o importante é que a pessoa congregue e sirva a Jesus, né? Alguém que diga amém, pelo menos? Amém. Está de acordo? Creio que é. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. No que? Tá. Então. Tá. Aqui então uma série de histórias interessantes. Quando uma vida transformada pode transformar outras. Um elo, que em espanhol é eslabão, um elo se une com o outro elo e se vai agregando e passo a passo se formando uma corrente de bênção, de bendição, né? Um salvado pela graça é usado para salvar outros. E aqui eu quero contar um pouquinho. Este irmão Francisco Soto era muito amigo de meu irmão mais velho, que naquela época usavam drogas. Eles não roubavam, eles eram consumidores, eles eram compradores. Eles não tinham coragem de ir nas plantações e roubar a droga ou qualquer coisa. Então eles compravam, né? Ele trabalhava. Meu irmão mais velho também, viciado em maconha, mas ele não era traficante, ele era trabalhador, mas fumava maconha, então era cliente, né? Só que um dia esse aqui, alguém falou de Jesus para ele, e se converte. Então esse fica adoidado, falando de Jesus e tal. E a mim me falava muitas vezes, mas a ele eu ameaçava que ia bater se continuar falando. Ele disse que a perna dele tremia, porque eu não era tão ruim assim, segundo eu, mas a pessoa tinha medo. Entende? Achava que era muito ruim, que ia bater e tal, mas eu nunca bati. Então, esse aqui um dia falou para mim assim, porque eu falei: eu vou te bater se você continuar falando. Ele disse: não importa, disse. E ele disse: não sei onde tira coragem, mas a perna tremendo. E ele falou para mim assim: eu vou ver você convertido, com uma Bíblia na mão e pregando ao Senhor Jesus Cristo. Eu falei muito palavrão, mas não ameacei, mas não bati. Esse aqui então evangelizou esse aqui. Esse, com alegria, é meu irmão mais velho. E quando esse tinha 2 meses no caminho, estava novinho também naquele tempo, ele estava em um culto, não era culto, era ensaio de coral, então, mexendo aí com louvor, algumas coisas. E então, chegou esse casal. Ele tinha problema do alcoolismo, muito forte. Quando eles eram novinhos, 21, 22 anos, tiveram um nenenzinho, um menino, e quando tinha 1 ano mais ou menos, o menino morreu, de morte súbita. E ele estava tão aflito, tão angustiado, e um mau amigo, porque tem esses caras que parecem que são amigos, mas não são amigos, são inimigos, disse: vem cá, eu vou te ajudar para você se consolar. E levou num bar e começou a beber. E ele se tornou alcoólatra. Mas sabe esse tipo de alcoólatra que não conseguia parar? Era bebida todo dia, de manhã até da noite, não conseguia parar. E tinha mais ou menos 29 anos. Então, até que alguém falou assim: vai numa igreja evangélica, lá eles oram
e você pode conseguir. E aí, esse casal chegou na igreja onde estava ele. Então, eles se conheciam. Só que esse cá não lembrava dele, porque o outro tinha um cabelão, estava, né, drogado e tudo mais. E aí, esse aqui foi lá e falou assim: o senhor lembra de mim? Disse: não. Disse: eu sou aquele fulano assim, assim, assado. Estava vendo junto aquele. Nossa, disse: é você? E o que aconteceu? Então esse aqui deu testemunho. Então, olha só, olha o ele, a corrente. Alguém falou para ele, esse falou para esse falou para esse casal. E quando ele perguntou o que aconteceu, ele disse: conheci Jesus, Jesus me transformou. E nisso falou: vou chamar o pastor, que tinha apenas 2 meses de convertido. Vou chamar o pastor para ele ia falar mais. E aí disse que oraram com ele, mas ele não congregou nessa igreja, foi para a outra, né? Olha só, nós trabalhamos para o reino, né? Então, só que esse casal seguiram Jesus e foram caminhando com Jesus e tudo mais. E 2 anos depois, Deus usou para evangelizar e quando na sua casa houve alegria. Por isso que chama-se o Código 25:5, o poder do testemunho, porque Deus usando pessoas para testemunhar, ninguém sabia, mas o elo da corrente, o Senhor estava preparando. Então, esse meu irmão falou de Jesus para esse casal, né? Ele se converte então, e ele depois de 2 anos, ele chegou correndo na casa dele e me fala: eu não fui evangelizado por eles, eles de alguma maneira aportaram um grãozinho de areia, porque quando meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Eu sou caçula de 5 irmãos. E quando chegamos com nossos avós crentes cristãos, minha vovozinha crente, que depois vivia orando por mim, ela me disse: filhinho, Jesus está voltando, está na porta, está vindo, tem que receber Jesus. Eu, criança pequena, fiz a oração, mas fui evangelizado por minha vovozinha. E aí ele me levava para a escola dominical, aos cultos, né? E quando meu avô faleceu, eu tinha 7 anos, né? E aí eu comecei a afastar, e aos 10 anos comecei a fumar cigarro, bebida alcoólica, 11 anos maconha, 13 anos tráfico, roubo, 14 anos primeira prisão, e daí foi aquela bola de neve até os 19 anos, com 2 meses que Jesus me salva, me liberta, me transforma, e eu acabei agora, dia 25 de maio, eu acabei de fazer 44 anos com Jesus. Amém. E a graça de Deus tem nos guardado pela sua misericórdia. Então, aqui, olha esse magrelo aqui, sou eu. Isso aqui, essa foto foi tirada dia 29 de dezembro do ano 1983. Nós estávamos com a Marilena no registro civil, assinando para casar. Então as pessoas quando veem essa foto dizem: nossa, realmente Deus fez um milagre para você casar com a Marilena, cara. Você é muito feio. Mas Jesus é bom, irmãos. Ele fez misericórdia comigo, me deu uma mulher abençoada, né? Então, para que você tenha uma ideia, o poder do testemunho. Só que aqui, eu quero mostrar mais uma coisa. Alguns testemunhos. Não tenho as fotos ainda, mas vou ter em breve. João Paulo é um irmão que agora é presbítero na IPI de Mirassol, Presbitério Independente de Mirassol. Esse irmão foi no ano 94, 95, por aí, 96. Ele não era drogado, nem alcoólatra, nem nada, mas era muito raivoso. Era duro com a mulher. E tinha 2 filhas pequenas. E ela tinha que pedir permissão para ir na igreja. E era rabugento, né? E um dia ela foi convidada para ir a um acampamento da IBI, aqui no Shalom, de um acampamento da igreja. E ela, assim, foi pedir permissão, né? Tem um acampamento aí, posso ir? Pode ir, tá, não sei o que tanta coisa, negócio de igreja. E vou levar as meninas, quando ele faz. Só que no dia que ela fez as malinhas para ir, ele disse que viu ela saindo. Espera um pouquinho aí. Posso ir com vocês? A mulher disse: claro, vamos. E esse dia chegou no acampamento, eu era o pregador, disse que o meu testemunho de Jesus tocou ele, foi salvo, foi liberto hoje, com um tremendo servo de Deus, presbítero na igreja lá, e ele se chama João Paulo.
para a glória de Deus. Ou seja, o poder do testemunho. Por isso eu digo 25:5, né? O que Deus pode fazer. O pastor Cleiton é o pastor titular da primeira IPEA no centro. Hoje deve ter 45, 46 anos de idade, mas no ano 93 ele tinha 14 anos de idade. E também não fumava, tinha vício, era menino da igreja e tal. Ele depois falou que foi dar uma olhadinha nas meninas, adolescente, né? Sincero ele, né? Porque eu não fala nada, né? Então, só que o pregador era Luiz Alegria. Eu disse, quando eu vi o meu testemunho, veio sobre ele uma convicção de pecado que chorava tanto. E a verdade, quando eu fiz o apelo, não foi só na frente, veio um monte de gente, mas ele estava ali. E depois já foi para o seminário, virou pastor, graças a Deus e tal. E hoje ele tem uns quase 20 anos de ministério, e agora é o pastor titular da primeira BI, é meu pastor-chefe. Né? Ou seja, Deus me usa, pela graça de Deus, há 31 anos atrás, né? No ano 93, né? E agora é meu pastor-chefe, né? Mas eu testemunho, Deus vai fazendo a sua obra. A Mila é a esposa do pastor Jesser. O pastor Jesser é o pastor da igreja Casa Viva, que está ali onde estava o Walmart antes, indo pela Marginal, quase na voltinha, tem um leão assim, desenho bonito, não sei se alguém já viu. Casa Viva. O pastor dali, a esposa deles foi salva também o mesmo dia. E hoje é a esposa do pastor, tem um ministério bonito, com umas 400, 500 pessoas lá, uma bênção. Então, o poder do testemunho vai tocando o coração das pessoas e vai produzindo a sua obra. Esse irmão Evandro, ele hoje é empresário e diácono da igreja presbiteriana em Vila Toninho. Mas esse irmão me foi apresentado, me parece que foi no ano 95, então já tem 29 anos, né? E era o Teu Vieira. A palestra era, me pediu testemunho num evento da 30 de Cristo, e pelos seus 2 cunhados crentes foi levado enganado, e por isso ele estava furioso. Falou, não, atleta, é um negócio de atletas. Ele foi, mas era bom, ele levaram para ouvir meu testemunho. E terminei de dar o testemunho, tal, fiz oração, e eu fui guardar minhas coisas e vieram os 2 cunhados. Pastor, o senhor vê aquele rapaz lá no fundo, um cara assim, feio, né? Drogado, arrebentado. Disse, ele é nosso cunhado, nasceu no Evangelho, conhece muito de vida, mas aí veio para a cidade e caiu nas drogas. E agora não conseguimos tirar ele. Já está roubando, está um problema para a família. Todo mundo está sofrendo. Imagina, uma família mais ou menos como de 30 pessoas, todos seguindo de Jesus, menos ele. E na droga, imagina a dor da mãe e da família. E ele falou assim, o senhor pode ir a orar por ele? Eu falei, não. Como não? Disse, o senhor é pastor? Eu sou pastor. Só que a minha experiência é a seguinte, falei, se ele quiser ajuda, ele vai vir. Então eu vou orar com ele aqui. Eu não vou lá. Não, mas ele não quer vir. Então eu falei, não adianta. Por quê? Porque algumas pessoas às vezes me julgam que eu sou muito duro. Não é isso. Acontece que como eu passei pelo processo e já tenho mais de 40 anos no caminho, a gente tem experiência. Por exemplo, a esposa me disse, por favor, o senhor pode falar com meu marido? Chegava lá, o marido no quarto, batia a porta e o homem me dava com a porta na cara. Ele não queria falar comigo. A mulher queria que eu falasse, mas ele não queria. Aí a mãe, o pastor pode falar com meu filho? Ia falar com o filho, a porta na cara. E assim, com o sobrinho, a vovozinha, fale com meu neto. Aí ia para lá e pá, com a porta na cara. Falei, então, acabou, não vou mais. A pessoa que quiser ajuda, vai me procurar. Aqui está meu telefone, meu WhatsApp. E a gente se junta num café, toma um café. E aí, 1 hora, 2, 3 horas, Jesus. E se não quer Jesus, aí nós vemos. Porque a obra não é minha, eu tenho que dar testemunho, mas a obra que faz é Deus. Estamos de acordo? Não? Amém. Sim? Amém. Mas eu faço a minha parte, só que com a experiência, tantas vezes eu falei, não vou não. Vai lá, conversa. Se ele quer ajuda, vai vir. Se ele não quer, ele vai morrer na droga. Se não quer ajuda. E aí então eles foram lá
E eu via de longe que ele fazia assim, xingava eles assim, estava bravo, né? Não queria nada, né? E numa hora determinada, esses dois cunhados dele perderam a paciência. Era um rapaz de 23 anos e assim, não era gordo, era forte. Assim como, por exemplo, nosso pastor é forte. Não está gordo, não. Forte. Tá? Ninguém falou mesmo, mas tá bom. Pode deixar. Aí eu vi que eles pegaram um braço cada um. E sabe que trazer uma criança na marra assim, batendo o pé e arrastando os pés? Então, quando eu contei para a Mariliana, como eu falei com ele, a Mariliana me disse assim: Luiz, mas como você fala assim, Luiz? Não, fica quieta, porque você vai ver o resultado. Irmão, também não é um conselho para você evangelizar dessa forma, tá? Mas eu sinto às vezes que eu preciso falar assim, eu tenho que dar uma peneirada na pessoa, um chacoalhão, para a pessoa acordar, né? Porque só amor às vezes não resolve, né? Eu entendo, como eu falei, cada um tem sua experiência, sua forma de falar, sua forma de evangelizar. Então, e meu jeito, às vezes, é duro, porque a pessoa precisa de uma palavra dura, né? E aí, então, e você me desculpa a expressão, mas vou falar o que falei, né? Quando eu vi arrastando o rapaz na minha frente, eu fiz assim com os dedos e falei: sou teu desgraçado. Você sabe o que é desgraçado? É uma pessoa que não tem a graça de Deus. Estamos certo? Não é palavrão, não, pastor? É palavrão? Misericórdia, pastor. É a mesma coisa que o infeliz. A pessoa não é feliz. Se fosse feliz, seria ou feliz. Como vai? Né? Como um jovem que vai jogar bola no sábado lá no Shalom, e todo mundo fala alegria. Então ele, quando vai embora, ele não guarda meu sobrenome, disse: não vemos maravilha. Então esquece, não consigo falar alegria. Aí maravilha, não vemos. Então tá bom, não fala nada, né? Então aí falei: sou teu desgraçado. Aí soltou assim, meus irmãos que ficam gelados, não esperavam que eu falasse assim, né? E falei assim: está pensando o que, seu pedaço de infeliz? Hein? Que você está certo? Fazendo sofrer a sua família? Seu miserável? Está pensando o quê? Teus cunhados te amam, tua família te ama, todo mundo sofrendo, e você numa boa, e ainda roubando da família? Seu miserável? Será que era peneirado? E ele calado. E os dois cunhados não pensavam que eu pensava que ia falar: oh, Jesus te ama, que o amor de Deus. Não, eu falei, mas não dei aquela pancada, né? Falei o seguinte, meu filho: você conhece o Evangelho, e o pior, que se você continuar nessa vida, cocaína, essas coisas, você vai morrer no lixão. Mas isso não é o pior. O pior é do outro lado. Você morre sem Cristo, Satanás está te esperando lá no fogo de inferno. Que oração? Pensa assim com a cabeça: sim ou não? Sim. Fecha o olho, coloquei a mão no peito e falei: Senhor, em nome de Jesus, olha, te povo infeliz, conheceu, sabe da tua palavra, da obra que o Senhor fez na cruz, sabe que Satanás odeia ele, que quer destruir. E olha lá, não quer abandonar a droga, Senhor. Se o Senhor não libertar ele, quem vai libertar, Senhor? Em nome de Jesus, abre a cabeça dele, que ele tenha consciência, Pai. E mostra que há esperança para ele, assim como o Senhor transformou a minha vida, me deu uma linda família, que o Senhor coloca no coração dele que o Senhor também pode abençoar ele. Em nome de Jesus, e falei assim: lembra? Depois encontrei um dos cunhados, disse: pastor, meu cunhado odeia o Senhor. Falei: deixa, não tem problema. Só que passou, não sei se uma semana, 2 ou 3, não sei. Ele recapacitou, pensou naquilo que a gente falou, e chamou os cunhados e falou assim: me ajuda. E nesse tempo, talvez os irmãos vão lembrar alguns, tinha uma casa de recuperação aqui em Rio Preto chamada Betel, né? Infelizmente fechou, mas graças a Deus abriu Cristo vivo, isso é uma bênção, né? E então ali ele ficou 9 meses se recuperando, e depois trabalhou 1 ano e meio como voluntário, e depois saiu, casou, teve 2 filhos, menino e menina, são gêmeos, começou a trabalhar e tal, e hoje tem uma empresa com 35 funcionários. Então por isso eu coloquei aí, né?
Evandro, empresário e diácono da igreja, né? E já imagina quanto tempo passou, mais de 25 anos, e está lá ele servindo ao Senhor. E daí que eu pensei no poder do testemunho, como o Senhor pode, através do nosso testemunho, alcançar outras vidas. Deus vai usar pessoas que estejam dispostas a buscar os perdidos. Todos nós somos chamados para alcançar alguém. Então, de repente, assim, é verdade que o evangelista tem como um dom especial, diferenciado. Eu estou preparando um livro que talvez esteja pronto ao fim do ano ou à metade do próximo ano, e justamente o título é esse, Código 25.5, o poder do testemunho, onde estou, é uma revista onde conta a história de 20 pessoas, tanto homens como mulheres, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo como testemunho, ou com uma pregação, ou com lendo meu livro, ou assistindo meu filme. E nesse livro tem ex-ateus, que Deus nos usou, se converteram e são mestres na palavra, graças a Deus. Tem ex-mormons, também estão seguindo Jesus. Tem um ex-Hare Krishna. Sabe o que é um Hare Krishna? O Hare Krishna não todo mundo sabe, mas é parecido ao budista, só que ele é careca, mas seja um rabinho, né? E usam umas roupas assim, largas assim, coloridas, laranja, tá? E tem um tipo de bolzinho assim, umas coisas que o negócio é meio esquisito. E Deus me usou para evangelizar um deles, discipulei e virou um pregador do evangelho. E assim, tem o ex-espírita e tem várias coisas, né? Então, assim, o poder do testemunho. E quando a gente vê na palavra, quando Jesus falou com a mulher samaritana, o impacto da presença de Jesus, da mensagem de Jesus para esta mulher, foi tal que ela saiu correndo e foi lá contar para o pessoal. E a Bíblia disse que o pessoal acreditou na mensagem dela, acreditou no testemunho dela. E então eles foram ver e verificaram, e depois falaram assim: a gente acredita agora não só porque você falou, senão porque nós fomos lá e ele falou conosco, e ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, né? É o poder do testemunho. E aí eu fico pensando também na história do Gadareno, e nós sabemos que a história do Gadareno é uma história terrível, porque o homem realmente era um ser humano inservível. Você entende que inservível é imprestável? Ou seja, para mim, uma pessoa inservível, uma pessoa que não serve, não tem condições de servir. Não seria inservível ou não? Pois isso foi um ano antes da minha conversão, quando me apresentei para fazer meu serviço militar. Viu, Leozinho? Também me apresentei, viu? Com 18 anos. Só que eu percebi que na lista, né, todo mundo tinha o nome escrito em caneta azul. E meu nome, Luiz Antônio Alegria Vidal, está com caneta vermelha, porque eu tinha ficha policial. Eu estava marcado. E quando o médico estava nos examinando, de longe me chamou e cheguei perto dele e me disse: o que você está fazendo aqui, seu tranqueira? Assim, eu, um cabelão desse tamanho. E eu falei: Senhor, vim fazer meu serviço militar. E não queria fazer, eu. Mas ele disse: pega a tua tranqueira e some daqui, inservível ou imprestável. Eu peguei minhas coisas e fui embora, porque eu não queria fazer, né? Então, só que ninguém sabia, nem ele nem eu, ninguém sabia que no ano seguinte, porque a gente se apresenta com 18 anos de idade. Então, aos meus 19 anos, com 2 meses, dia 25 de maio de 1980, Jesus ia me salvar, ia me libertar e me transformar. E eu virei um pregador do Evangelho de forma imediata. Eu falei: mas o que você pregava? O primeiro dia de conversão, tinha 20 horas convertidos, dia 26 de maio, que foi um sábado. Às 5 horas da tarde, eu estava já cabelo curto, terno, gravata, né? E minha biblinha que minha vovozinha crente me deu.
E ali o pessoal fez uma fileira, tinha um grupo de jovens lá, cantavam uma, duas músicas, corinhos, né? E aí o irmãozinho responsável ia atrás dos irmãos e falava: irmão, louva o Senhor. Aí dava 2 passos na frente a pessoa e pregava, lia uma palavra e pregava, 5 ou 10 minutos. Quando chegou a minha vez, foi atrás de mim e falou: irmão, louva o Senhor. Tinha 20 horas convertidas, irmão. Eu dei 2 passos na frente, abri a Bíblia e li João 3,16. De tal maneira amou Deus o mundo que deu seu Filho unigênito, mas aos gritos, não assim como agora, porque de tal maneira amou, gritando, meu, sem megafone, sem som, nada, a capela, né? E daí preguei uma mensagem de meia hora. Aí você vai perguntar assim: mas irmão, o que você falou? Eu falei o seguinte: ontem à noite, até 9 horas da noite, eu era um desgraçado, um miserável, era um pecador perdido, ia a caminho do inferno e da condenação. Só que ontem à noite o Senhor Jesus Cristo me salvou, me libertou, me transformou, perdoou todos os meus pecados, e Ele mudou minha vida para sempre. Então começou a se juntar gente, conhecido, que eu era conhecido, traficante, bandido e tudo mais, problemático. Eu só ia assim, falando: eu luto alegria, esse era o meu apelido, né? Luto alegria. Não é certo. Aí quando fui chegando perto, eu peguei a Bíblia: sou eu mesmo, e daí? Porque eu tinha convertido, né, irmão? Faltava ainda cozinhar bem. Sou eu, e daí? Qual é o problema? O que aconteceu, lute alegria? Conheci Jesus. Mas como assim conheci Jesus, cara? Como assim? Porque o povo não entende essa linguagem. Como assim conheci Jesus? Ele disse que zombava. Você conheceu Jesus onde? Na praça? Onde é que encontrou ele? Então eu falei: não, Jesus, eu fui numa igreja e eu vi que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por mim, e Ele pagou todos os meus pecados nessa cruz, e Ele me perdoou, e eu rendi a minha vida a Ele. E eu falei para Ele: Senhor, eu vou seguir todos os dias da minha vida, acontecer, seguirei o Senhor. E assim foi passando o tempo, já passou mais de 40 anos, Amém. e a gente continua fazendo essa obra que o Senhor mandou fazer. E aí acontece que quando a gente fala do poder do testemunho, tem aqui como um revés, porque se havia um homem no Novo Testamento cheio do Espírito Santo, era o Dr. Paulo, cheio do poder de Deus. E ele, quando estava matando o primeiro mártir, ele estava ali consentindo, guardando a roupa daqueles que estavam apedrejando aquele homem de Deus. Então, com carta, com documentação, ele disse que perseguia os crentes, tirava das casas, os torturava e os obrigava a blasfemar o nome do Senhor. Imagina, diante do pai e da mãe batendo na criancinha para o cara negar Jesus. Isso ele fazia. Alguns dizem que Saulo, antes de ser Paulo, Saulo era assassino também. Se era, não sei, mas que perseguia, que torturava os irmãos, porque ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. E assim tem muita gente, irmãos. Esse pessoal religioso fanático, mesmo no catolicismo, viu? Não se livram, tem uns que matam. Matam. Se você falar que Maria não é a mãe de Deus, nós falamos de manhã um pouco disso, né? Uhum. E aí, então, só que aí ele estava escolhido, né, meu irmão? Imagina, o cara ruim. Por exemplo, se hoje, irmão, eu sou político, tá? Por favor, não vá pensar mal. Mas vamos supor, irmãos, que de repente aparecesse Lula na Globo, extra, e uma declaração exclusiva. E ele fala assim: meus irmãos, quero falar com vocês o seguinte: ontem à noite Jesus me apareceu e Ele me salvou e eu me arrependi, e agora vou servir a Jesus Cristo. Quem vai acreditar, irmão? Né?
Eu não gosto dele, mas eu oro por ele, porque é o presidente deste país. Ninguém fala mesmo, você não ora por ele, não? Você ora por ele ou não? Você não ora. Jesus amado, ninguém ora por ele. Mas eu estou orando por ele porque Jesus salve ele, irmão. Mas eu estou falando só como exemplo. É possível que, como Faraó, o Senhor vira seu coração. Mas que ele seja presidente. Então, eu estou orando para Jesus salvar. Para parar com toda essa porcaria que todos nós sabemos o que está acontecendo. Mas, Deus quer saber. Mas eu coloquei só como exemplo. Né? Por exemplo, no Chile, como falei, eu sou apolítico. Mas quando o general Pinochet deu um golpe no Chile, o Chile estava pior que Cuba, pior que a Venezuela. Eu era criança, fazia fileiras enormes, a noite inteira, para comprar 1 quilo de pão. Quando a gente correndo via pela janela, o que aconteceu? Lá não sei onde chegou, naquela Mercedes chegou frango, todo correndo, fazia a fileira para comprar meio frango com a família. Então, Pinochet deu golpe, melhorou muito de tudo. Só que houve um excesso, que é complicado. Né? Você está na sua casa, entra um ladrão. Por exemplo, um irmãozinho no México contava que ele viu um ladrão levando um botijão de gás. Ele pela janela falou assim: amigo, o cara estava tirando, vai embora, isso não está certo, não faça isso. Você, o dono de casa, vindo o cara roubando, meu irmão, Deus que me perdoe, mas se for o meu caso, não sei qual seria a sua atitude, né? Eu vou lá fora, pego aquele bate de beisebol e dou uns 5 nas costas do cabeçudo e ainda chama a polícia e mandou preso. Ou você ia ficar como assim: filho, isso não se faz, cara. O cara está roubando botijão de gás, irmão. Outra, se entra, você tem, tinha 3 mulheres em casa, minha esposa, 2 filhas, o filho, e entra, desculpando a expressão, um vagabundo, você vai tratar como? Jesus te ama, meu filho. Vai tratar como? Entende? Ainda que esses carinhas, Jesus também morreu por eles. E aí é que complica a coisa. Se o cara está armado, e aí? Quarta, quinta e sexta-feira tive uma campanha no Eldorado, com 3 irmãozinhos que saíram da cadeia agora, essa saidinha, os 3 pregadores com, como chama aquele negócio? Tornozeleira. Com tornozeleira. Os 3, um pregou na quarta, outro na quinta e na sexta. E daí tinha que sair 10 horas correndo para casa, porque tinha horário para chegar em casa, porque senão perdia benefício. Então, entre eles, tinha assaltante, tinha sequestrador, tinha assassino, mas agora são servos de Deus, irmão. E aí? Então, Saulo de Tarso, Jesus chama ele, salva ele, liberta ele, transforma ele, a história nós conhecemos. E em Atos 26 está dando testemunho para o rei, para os governadores. Um homem cheio do Espírito Santo que escreveu quase 14 cartas apostólicas, 13 de certeza, hebreu ainda está, não se sabe ainda se foi ele mesmo. A tendência é parecida com como escreve, né? Mas ninguém pode assegurar. E aí, imagina o testemunho desse homem. E fala para o rei Agripa: eu sei que o Senhor sabe disso. Porque essas coisas não se fizeram no culto. Então, a pessoa sabia que Jesus Cristo tinha morto, tinha ressuscitado do morto, ouviram falar. Eu sei que você acredita. E aí o rei disse: você, por pouco me persuade a me tornar cristão. Por isso que digo que o testemunho tem poder quando a pessoa que está ouvindo é escolhida. Porque produz a transformação, produz a conversão. Só que aí, como falar de Jesus se a gente não sabe dessa multidão que a gente topa cada dia? Se entre meio desse povo que está subindo no seu carro, meu irmão, e tem um escolhido, uma escolhida do Senhor.
Então, como ideia evangelística, que o irmão comprava, conseguia uns folhetos com carinho para a igreja. Deus abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana. Qualquer coisa, precisa oração, aqui atrás tem um endereço. Uma estratégia. Anos atrás, um irmãozinho tinha uma fábrica de sorvete, aquele de pauzinho, como se chama? O picolé. Falei, irmão, quando você for mandar comprar o pauzinho, coloca aí, Jesus te ama, Cristo te ama, se arrepende dos seus pecados, Jesus vai te salvar, o Senhor abençoe a tua família. É uma forma inteligente de evangelizar, né? Porque a gente não sabe quem vai ouvir e do que ouve, quem se vai converter. É o poder do testemunho. Neste caso aqui, o irmão Paulo deu testemunho, mas o pessoal não fez nada com ele. Então, prova é o Senhor que enviou para eles. Então tá, deixa eu ver assim. Ok. Dá para ver aí a quantidade de jovens? Não? É muita gente. Dá para fazer bastante para a glória de Deus. Com a ajuda do Senhor Jesus, farei minha parte. Eu posso contar com as vossas orações? Sim. Amém? Amém. Bom, isso depois eu vou. Minha gratidão ao Senhor e a todos vocês pelas suas orações e apoio. Estamos aqui, o irmão nosso, então, Marilena, né? São videntes. Né, Marilena? Eu contato você já tem. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar esse boleto com o pastor, depois eu vou mandar pelo WhatsApp. Porque aí, qual é a ideia? Até o dia 25 de julho, 25 de julho, quando eu for lá na cadeia, eu quero ver se consigo levantar uns 100 livros patrocinados. Então, vou levar 50 para os homens e 50 para as mulheres, vão ser circulando lá dentro. Porque tem muitos testemunhos e são exatamente às 8. Eu vou ocupar mais 3 minutos, pastor, para contar uma história. Tá? E com isso vou encerrar. De verdade, tá? Não é uma história de evangelista, que com isso termina, o cara fala mais meia hora. E quando disse com isso encerro, a pessoa diz aleluia, mas não porque sentiu a presença de Deus, porque está cansado, não quer ouvir mais. Né? Então, andando na frente do meu irmão, chorando. Aí conversei com ele, o que foi, meu irmão? E aí me contou que ele tinha dos 3 filhos, um saiu bandido. E esse filho foi assaltar uma pessoa e ultrapassou o limite e matou a pessoa. E latrocínio. Ele ia pegar 25 a 30 anos de cadeia, mas deram 12. Pouco. Mas 12 anos são 12 anos. E ele já tinha 3 anos preso, faltava só 9. Só que disse que um bandido desafiou ao filho dele a brigar com faca, ele não queria, me contava ele, até que o cara começou a tirar para picar ele, e ele tirou a dele e matou o carinha. Quem ia acreditar que foi em defesa própria? Aumentaram mais 6 anos, aumentou pouco, mas mais 6 anos, ou seja, 12 vai ser 18, fez 3, agora faltam 15, já não mais 9. E aí encontrei ele chorando, aí deu uma palavra de consolo. E sempre na minha pasta eu ando trazendo meus livros, que conta meu testemunho, né? E aí contei algumas experiências de gente que se converteu nas prisões no México, no Brasil e tal. Falei, vamos mandar um livro para teu filho, dedicado, uma coisa bonita, bem feitinha. E aí, esperando a Deus que teu filho leia e se converta. E mandou. Isso foi há 13 anos atrás. Há 3, já tinha passado 10. Encontrei um irmãozinho e falei, e aí? Lembra o livro para teu filho se converteu? Disse, não. Meu filho gostou muito do seu livro. Falou, nossa, o livro do teu amigo, pastor, bom, gostei demais. Só que o menino se converteu. E ele contando o nome do filho, disse, pai, eu tenho um amigo, que o cara é muito ruim, mas ruim. Pai disse, eu sou mau, eu sou ruim. Esse cara é 10 vezes pior que eu. Ruim. Mas é meu amigo.
E tanto assim que numa prisão de grandona, assim, de 4.000 detentos, ele está isolado em uma cela só, há muitos meses já, porque o cara é tão ruim que todo mundo quer matar ele, que não quer matar, então está isolado. Eu lembrei dele e levei o livro. Coitado, está lá. Quando passou disso, umas 3 semanas, se ouvia alguém gritando assim: seus filhos do diabo, se arrependam, Jesus Cristo está voltando. Quando foram ver, era o menino, o pior dos piores, querendo o menino se converter a Jesus Cristo. E agora é um pregador do Evangelho, irmão. Eu mandei o livro para o filho do meu amigo, mas a mensagem salvadora, libertadora, era para outro rapaz. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Então, por isso que eu falo, irmãos, às vezes não pode ir, envia alguém. Se você puder, patrocina mais livro, sei lá. Agora tem um kit também, né? Apareceu um novo livro agora, que acabei de traduzir, chama Missões, a travessia do Chile para o Brasil, né? Um ônibus, 50 pessoas, 72 horas, um evangelista. Eu conto como evangelizava 50 pessoas no ônibus. O que aconteceu dentro, o que aconteceu quando cheguei em Catanduva. Tenho muito para contar, irmão. Mas vou parar aqui porque falei 3 minutos. Opa, passei mais 2. Vamos orar. Sentado a pé como você quiser. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor por esta sua palavra. Senhor, a mulher samaritana nos dá exemplo. Ela recebeu, ouviu a palavra do Senhor e ela saiu contando. E imediatamente teve gente que se converteu com a palavra dela e logo seguiram o Senhor também. O gadareno, Senhor, depois daquela transformação enorme que o Senhor fez na sua vida, o Senhor falou: vai e conta quão grandes coisas o Senhor tem feito contigo. E esse homem não teve seminário, nem instituto bíblico, nem sequer foi batizado, mas o Senhor já enviou e ele ia contando o que o Senhor fez com ele. E tua palavra disse que todos se maravilhavam. E também nosso irmão, o apóstolo Paulo, Senhor, que o Senhor também fez uma grande obra na sua vida, e ele saiu pelo mundo testificando, dando testemunho, alcançando milhares e milhares e milhares de vidas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez comigo, tem feito com meus irmãos, faça de nós portadores da tua palavra, que possamos testemunhar aos outros daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Como o Senhor perdoou nossos pecados, como o Senhor transformou nossas vidas, como o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, tomou nosso lugar naquela cruz e pagou todos os nossos pecados e transformou nossas vidas. Eu te rogo que o Senhor abençoe a igreja bíblica aqui em Rio Preto, Senhor. Abençoe seu servo, pastor Ariuto, sua esposa, seus filhos, a família de cada um dos filhos, Senhor. Abençoe todo o pastor Ismael, também a sua família. E a todos os irmãos e irmãs que estamos, de alguma maneira, colaborando com o ministério. Que todos sejamos ricamente abençoados e motivados para levar o nosso testemunho às pessoas. Que Jesus Cristo é o Senhor e que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.